fobia, medo irracional ou aversão a determinado bicho, por exemplo, dificilmente essa pessoa vai assassinar esse bicho, né? O que acontece no caso da homofobia. Então, uma das propostas que eu gostaria de apresentar para vocês hoje é um pouco da questão sobre o que seria homofobia e que outros conceitos a gente poderia elencar que nos ajudaria a pensar sobre essa dinâmica psicossocial da homofobia, que seria mais interessante do que o próprio conceito da homofobia em si. Eu vou passar rapidamente sobre alguns conceitos, sobre alguns dados da homofobia coletados pela Fundação Perseu Abramo. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem, esse é um dado, a escolaridade é um dado bastante interessante. Esse dado vai mostrar que a escolaridade ela tem uma contribuição mínima, mas tem uma contribuição com relação à existência ou à manifestação de preconceitos sobre a população LGBT. Se a gente pegar da esquerda para a direita de vocês, pessoas que nunca foram à escola até nível superior ou mais, a gente vê uma diminuição de cerca de 3% aí nessa escala, né? A barra vermelha são as pessoas que manifestam preconceito contra a LGBT. Muito pequeno. O que a gente poderia pensar aí que a escola ou a universidade ou um certo conhecimento científico ele tem contribuído muito pouco para o enfrentamento da homofobia. Então, ao invés de a gente pensar que a escola ela reproduz preconceitos homofóbicos da sociedade, a gente poderia pensar também como a escola tem produzido homofobia. Sobre a situação conjugal, talvez não é interessante para a gente tratar aqui. Vou elencar só alguns dados. Pode passar, por favor, o próximo. Também pode passar. Quanto à religião, a gente vê uma preponderância de manifestação de preconceito contra a LGBT entre as religiões cristãs. E uma maior aceitação, ou uma maior tolerância, que é o conceito complicado também, entre as religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda. Vocês podem ver que as manifestações de preconceito, elas não variam muito com relação à necessidade, com relação à religião, à raça, à cor, à situação financeira. Ela é permanente e praticamente as linhas vermelhas são muito altas em praticamente quase todas essas categorias que foram elencadas pela pesquisa. Pode passar também. Uma outra coisa que essa pesquisa mede é uma questão específica de distância social. Uma outra pesquisa que eu vou apresentar agora da FIC também, ela é mais generosa nesse dado, mas essa aqui, a pesquisa da Perseu Abramo fez uma pergunta que era sobre se o seu filho ou sua filha fosse gay ou lésbica, ou travesti ou transexual. A resposta foi cerca de 72% dos respondentes responderam que não gostariam, mas procuraria aceitar. 1%, muito pouco, ficaria contente, né? 13% não se importaria, eu acho isso diferente. E aí a margem de pessoas que expulsariam de casa ou procurariam ajuda médica está na faixa de entre 1% e 4%, mais ou menos. Uma outra pergunta, e é interessante essa outra pergunta, que é ainda sobre distância social, e vai nos dar um dado, que é sobre como as pessoas se relacionam inclusive com profissionais homossexuais. A pergunta é, se você tivesse um colega, ou uma colega de trabalho, ou vizinho, lésbica, gay, travesti ou transexual, e oferece algumas opções, ou quem você não gosta de encontrar, cerca de 70%, a faixa de 70%, com relação às relações de trabalho ou de vizinhança, responderam que não se importaria e acharia isso indiferente. Com relação a profissionais, médicos, professores,
principalmente com filhos pequenos, a gente vai ter uma resposta aí um pouco diferente, né? Por exemplo, se fosse um médico, 17% não gostaria, mas procuraria aceitar, 18% não aceitaria e procuraria mudar de médico. Com relação à professora, esse percentual varia entre 23% e 17% com relação a essa tentativa de mudança do profissional caso descobrisse que ele fosse um gay ou uma lésbica. Ou seja, há uma resistência e essas taxas em cima são bem diferentes, né? Tentariam mudar, se fosse um colega de trabalho, 4%, 5%, 3% com relação a chefes ou vizinhança. Isso mostra um pouco quanto mais próximo, quanto menor a distância social entre os respondentes dessa pesquisa e o tema da homossexualidade ou os sujeitos homossexuais, maior é a intolerância ou maior são as respostas de preconceito e discriminação em relação a esses sujeitos. Por fim, a gente tem aqui um gráfico que vai mostrar o grau de aversão ou intolerância a grupo de pessoas. Eu gostaria de usar dois sujeitos desse grupo, que apareceram aqui, desse grupo de pessoas. Gente que não acredita em Deus, que consegue aí uma intolerância de cerca de 42%. Gays têm intolerância, se a gente pegar repulsa, ódio e antipatia, né, não deixa a diferença de lado, tem cerca de 19% de intolerância. Outro grupo também que chama atenção, os garotos de programa, travestis transexuais também, prostitutas, né? Então, esse gráfico mostra um pouco o esquema, ou seja, se você for ateu, viado e puto, você tem uma grande chance de ser com certeza chincalhado na rua. Se você conseguir juntar essas categorias de pessoas, você tem um grau de aversão ou de repulsa muito grande. Por favor. E a escola? Como que a escola reproduz ou produz a homofobia? Essa é uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica da USP e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Internacionais do MEC, e vale ressaltar, foi realizada em 2008. É uma pesquisa bastante grande, assim, que levou muito dinheiro no MEC, inclusive. Ela não pretende pesquisar só discriminação contra LGBTs, mas uma gama muito grande de discriminações. É importante dizer que essa pesquisa até hoje não foi divulgada pelo INEP. O INEP se recusa veementemente a divulgar essa pesquisa. Eles não têm interesse nisso. Saberá Jesus por quê, né? Vamos ver alguns dados dessa pesquisa. Primeiramente, só bem breve, o perfil dos alunos, das alunas, dos funcionários e os profissionais de educação que foram entrevistados. A amostra dessa pesquisa foi de 505 diretores, 1.005 professores, 1.004 funcionários, 15.087 alunos e 1.002 pais e mães de alunos. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma distribuição por cor, etnia. Se você tiver interesse depois de fazer alguns cruzamentos de dados, a gente pode disponibilizar essa pesquisa. Algumas informações sobre religião, sobre religião basicamente, né? A gente percebe aí que mais de 90% de todos os entrevistados e entrevistadas se declaram possuir alguma religião. A maioria deles são protestantes, são da religião católica ou evangélica, de 90%, na